Bom dia a todos. Principais riscos para as economias mundiais em 2021. COFACE Portugal programou um ciclo de webinars com o objetivo de nos oferecer uma ampla perspectiva sobre as tendências e desenvolvimentos da economia global. O primeiro webinar é este: principais riscos para as economias mundiais em 2021, os impactos provocados pela desigualdade no acesso e distribuição das vacinas numa pandemia que se estende há mais de um ano e ainda vai demorar para ser superada, os riscos de fragmentação social que daí advêm. Estamos a enfrentar a segunda crise global no espaço de uma década, os cada vez mais evidentes impactos das mudanças climáticas, mas também a rápida corrida em direção à neutralidade de emissões de carbono, corrida que se torna ela própria uma arena global de competição entre os países, a crescente tensão entre as duas maiores potências mundiais, Estados Unidos e China, a crispação entre o Ocidente e algumas potências médias com aspirações regionais, caso da Turquia e do Irão, a contestação ao modelo da democracia liberal dentro do próprio espaço europeu, a imprevisibilidade de ataques cibernéticos, a saída de cena de Angela Merkel, mais daqui a uns meses. Serão alguns destes os riscos mais relevantes que os nossos dois especialistas aqui destacarão, que mais impacto poderá provocar nas economias, nas decisões de investimento, nas exportações, nos seguros para esses investimentos e para essas exportações. Miquel Aguirre, responsável de operações Single Risk da COFACE em Espanha e Portugal, doutorado em Economia Internacional pela Universidade Complutense de Madrid, professor associado da IE Business School desde 1998, vai partilhar connosco a perspectiva da COFACE sobre os principais riscos para as economias avançadas e emergentes em 2021. E Carlos Andrade, economista-chefe do Novo Banco, depois de ter sido economista-chefe do Banco do Espírito Santo e nos anos 90 ter tido algumas colaborações com o Banco de Portugal e com o Ministério das Finanças, colabora igualmente como investigador com o Centro de Estudos Aplicados da Universidade Católica Portuguesa, em projetos relacionados com vários temas, desde segurança social, investigação e análise macroeconómica. O Carlos vai apresentar uma visão mais detalhada sobre os desafios para a economia portuguesa. Sem mais demoras, vamos começar então pelo Miquel, a quem cedo o palco virtual nos próximos 10 minutos. Miquel, bom dia. Buen día, muchas gracias. Como ha comentado, es un placer estar con Ricardo, con José, con Carlos. Thanks to everyone for taking the time to hearing. I'm going to do the presentation in Spanish. Voy a seguir en español y en los próximos 10 minutos, como decía Ricardo, voy a dar una visión de lo que piensa COFACE de los riesgos a nivel mundial. Luego en las preguntas, if you want to speak or ask me anything in English or in Spanish, glad to answer it. So, voy a empezar con la presentación. Insisto, en 10 minutos lo que vamos a dar es una vuelta al mundo. Es decir, en 10 minutos estáis viendo ahora mismo lo que es la primera parte de la presentación, y lo que quiero señalar, yo soy de las personas que lee habitualmente The Economist, creo que es una publicación muy interesante. Y podemos ver que en la portada de hace un año, justo hace un año, la que tenéis en blanco, si decimos que echamos de menos es que el COVID no aparecía en la portada de hace un año. Hace un año no sabíamos lo que venía encima. La misma portada del Economist en el 2021 pues es precisamente una especie de ruleta rusa. Es gambling, es un tema de ver si este año qué es lo que va a pasar, las muchas incertidumbres que nos deja este año precisamente por la situación del COVID, que hace exactamente un año era algo imprevisible. Una cuestión que es importante reseñar. El año pasado, en marzo, cuando empezó el confinamiento, los estados respondieron de forma global. Portugal, G7, G20, OCDE, lo que hicieron fueron políticas fiscales y monetarias muy expansivas. Y lo que se consiguió es que, aunque hubo una crisis importante de oferta y de demanda, se consiguió controlar muy rápidamente. En lo que decía Mario Draghi de whatever it takes o que for necesario, de julio del 2012, se hizo lo mismo en el año 2020. No hay que quitar de perspectiva el impacto que ha tenido el COVID, con más de 100 millones de afectados. Esta misma semana se citaba que en Estados Unidos ya tienen más fallecidos que muertos en la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea y la de Vietnam.
¿Cuál es el buen dato? Pues que si miramos para el 2021, que es donde estamos ahora, veis que la previsión de COFAS es que el crecimiento del Producto Interior Bruto Mundial va a ser del 4,3 y que el crecimiento del comercio va a estar en torno al 5. Como el año pasado cayó un 3,8, el PIB, pues al final el crecimiento en 2 años va a estar por debajo del 2019. Es una cosa muy típica que cuando hay un año muy malo, el siguiente nos recuperamos, pero hay que pensar, o el dato positivo, es que las políticas que se han establecido en Europa, en Estados Unidos, en Portugal, están haciendo que el crecimiento en el año 2021 parezca asegurado. ¿Cuál es la principal razón del crecimiento en el comercio mundial? Pues principalmente la reactivación de las economías y la demanda en China. Un tema importante destacar. Veis en este gráfico que la raya azul es la raya azul oscuro, sería el decrecimiento de insolvencias debido a la intervención del Estado. Es decir, para las compañías aseguradoras y para todas las empresas que nos estéis escuchando, espero que os encontréis bien, pero el 2020 no fue un año tan malo como podía haber sido. ¿Cuál fue la principal razón de que no fuese tan malo? Precisamente las medidas públicas de gasto que he comentado. Pero eso hay que tener en cuenta que fue en el 2020 y que para el año 2021, pues por ejemplo, lo que vemos es que en el caso de España, como un país cercano a vosotros, el incremento de siniestralidad en turismo, por ejemplo, va a ser el 57% más alto que en el año 2019. Es decir, la gran pregunta es cuánto tiempo se van a mantener las políticas públicas de gasto y las políticas monetarias expansivas que se implementaron el año pasado. Dos pequeños apartados sobre Estados Unidos, ya que es la primera economía del mundo. Estados Unidos el año pasado cayó un 3,5, la perspectiva de este año es un 3,2, una vez más en 2 años sería un decrecimiento, pero hay que tener en cuenta, si veis el gráfico de la derecha, donde compara lo que es el riesgo, el COVID pandemic con la gran crisis del 2009-2001 y la guerra del Golfo, es que el impacto que tuvo en la economía norteamericana fue mayor de cualquier otra crisis. ¿Por qué se está recuperando Estados Unidos? Pues una vez más por las políticas expansivas. ¿Va a seguir la guerra comercial con China? Pensamos que lo que es la política exterior de Estados Unidos con China en el año 21 no va a cambiar, es decir, seguirá habiendo aranceles en China para productos estadounidenses y en Estados Unidos para productos chinos. ¿Qué es lo que más nos preocupa de los países de renta per cápita media o baja en el año 2021 en COFAS? Es la capacidad de poder repagar la deuda. Lo que tenéis ahí es, por ejemplo, que Sri Lanka gasta un 60% del Government Revenue en pagar la deuda. Por ejemplo, Mozambique, un país que puede interesar a exportadores, o Brasil, portugueses, gasta cerca del 20% de los ingresos en el pago de la deuda. Cuanto mayor sea esa cantidad de dinero que paga para la deuda, menos capacidad que tiene para pagar las exportaciones que se hagan, por ejemplo, desde Portugal. Un tema importante destacar la correlación entre el COVID y el descontentamiento social, como pone en el titular. Es decir, por ejemplo, veis que en España y Estados Unidos es los países de la OCDE donde hay una mayor correlación y hay un mayor descontento derivado del COVID. Esto en economías emergentes, países más afectados son Arabia Saudita, Emiratos y Marruecos. Es decir, es importante porque justo se hace 10 años de la primavera árabe, pero el descontento social puede llevar a un incremento de riesgo político. Para aquellos exportadores que nos escuchen interesados en Latinoamérica, por ejemplo en Brasil, pensamos que uno de los temas importantes de Latinoamérica es que el crecimiento va a acompañar a lo que es la recuperación global. Los países que mejor perspectivas tienen son Chile y Perú. Ya veis, Perú un crecimiento del 8%, pero quiero decir que Brasil, como primera economía de lo que es el continente latinoamericano, también tiene buenas perspectivas. ¿Cuáles son las dudas que tenemos? Lo que tenéis en los círculos es precisamente las políticas que se implementaron monetarias y fiscales de gasto en el año 2020. En el gobierno brasileño hizo 12 políticas
frente a 6 de Argentina o 5 de Colombia. ¿Qué quiere decir eso? Que la capacidad de maniobra que tienen en el 2021 es menor. Ese es el mayor problema que observamos, es una capacidad de actuación menor. ¿Cuál es el lado bueno? ¿Cuál es el tema más importante, positivo de cara a América Latina? La recuperación del precio de las commodities. Estáis viendo ahí productos agrícolas, el cobre, el petróleo, y hay una recuperación por la demanda, por la recuperación global y un tema muy importante por la demanda de China. Yendo a la última parte de mi presentación, decir simplemente que ya que España pues, es el cliente más cercano a Portugal, señalar que la semana pasada la Comisión Europea revisó al alza el crecimiento para el 2021 al 5,6. Es verdad que el año pasado fue la mayor caída, pero las perspectivas del 21 y 22 son 5,6 y 5,3. Las de Portugal, dadas por la Comisión Europea justo hace una semana, y seguro que Carlos Andrade pues, nos ilustrará más este apartado, son del 4,1 y del 4,3, lo cual serían un crecimiento robusto después del menos 7,6 del año pasado. La pregunta del millón: ¿cuándo terminará la pandemia? Hay un informe muy bueno en la página de McKinsey & Company, que hay tres situaciones. Ahora mismo nos encontramos en la situación de medio, es decir, se ha empezado la vacunación a final del 2019, finales del 2020, principios del 2021. Se supone que se puede alcanzar una vacunación del 30-40% de la población este año, y lo que veis es que a partir de finales de este año hasta incluso entrado el 23, pues lo que sucedería es que se acabaría terminando lo que es la pandemia. Decir que las últimas referencias que tenemos del SARS del 2009 y de la gripe española, mal llamada gripe española de 1918, duraron en torno a 18 meses, las dos pandemias que tuvimos anteriores. ¿De qué va a depender todo esto? Pues principalmente la vacuna. En España nos quejamos de la aceleración o del nivel de vacunación, pero hay que decir que salvo países como Israel, Emiratos o Reino Unido, que están muy destacados del resto, cuando estamos hablando de países europeos, el tema de vacunación va en torno al 5% actual. ¿Cuál es el futuro? Pues el futuro, sabéis que hace un año teníamos un problema, que no había ni máscaras, ni había guantes quirúrgicos, ni nada. No se trata de que todas las empresas portuguesas que fabrican fuera de Portugal vuelvan a Portugal. Se trata de controlar la cadena de valor, control de cadena de valor que dice ahí. Y un tema muy importante, la servificación. Servificación do fabrico, es decir, que al final una de las cosas que sucede, como se ha visto con Amazon este año, es importante que cada vez más los servicios, la banca, los seguros, el transporte, tienen mucho más que ver con lo que es la cadena de valor de bienes y servicios en el mundo. Este año nos espera lo que se llama el stop and go. Cuando baje la contagio nos dejarán salir más. Si sube el contagio volverá al final la cuarentena. Un proceso de vacunación en el primer grupo rápido de Reino Unido e Israel, después los países europeos y en tercera medida países de economías de renta per cápita media. Es importante aquellos países que se interesen cuya riqueza sea el turismo frente a materias primas. Si es turismo, el año 21 va a ser complicado. Si es materias primas, es bueno. Seguir de cerca las ayudas europeas para el 2021 y señalar que China, que es una de las pocas economías que creció el año pasado con el 2,3, su previsión por el Fondo Monetario es del 7,9 para lo que es el 2021 con diferentes acuerdos con la Unión Europea. Al final, frente a las desigualdades, simplemente acabar con dos imágenes, la nueva presidencia en Estados Unidos y que justo hace 100 años tuvimos lo que se llamó The Roaring Twenties, la década de los 20 de 1920, fue una década muy buena. Vamos a ver si es lo que tenemos por delante. Tenéis todos los análisis de países en la página de Cofas, Portugal, ecofas.com, la tenéis para nuestro análisis. Y acabo con la frase que siempre resume un poco lo que queremos decir, que para que haya exportación hace falta financiamiento y para que haya financiamiento hace falta seguro.
Muchas gracias y cedo la palabra a Carlos Andrade. Muito obrigado, Miquel. Agora, então, numa perspectiva mais nacional, a intervenção do Carlos Andrade. Bom dia, eu vou partilhar aqui, espero que estejam a ver a apresentação. Estamos Sim. sim? Muito bem. Bom dia a todos, eu vou-me centrar mais na economia portuguesa, mas começando inevitavelmente por algumas palavras de enquadramento externo, porque a economia portuguesa é sempre muito guiada também por aquilo que acontece no seu enquadramento externo. 2021 nós vemos, como o Miquel também referiu, é um ano de recuperação da atividade económica. É certo que é um ano com bastante incerteza nas economias e no outlook, mas deverá ser um ano de recuperação para os principais mercados de exportação das empresas portuguesas e vemos esse crescimento mais forte, em particular nas economias europeias também. Será uma recuperação algo desigual e nós sabemos que os impactos da crise têm sido também desiguais ou assimétricos e vemos aí ao centro em cima uma evolução de indicadores de atividade industrial e nos serviços. Um registro acima de 50 pontos significa expansão. Nós estamos já a observar uma expansão da atividade industrial que se repercute positivamente nas exportações portuguesas, mas estamos a ver uma queda cada vez mais acentuada da atividade nos serviços em função destes novos confinamentos no início do ano e, portanto, a atividade nos serviços mais penalizada, e isso para Portugal também é penalizador. Uma nota só em relação ainda ao enquadramento externo, que deverá ser um ano em que se prolongará este ambiente de juros baixos. E o BCE tem enfatizado muito esta ideia de que tem como grande objetivo preservar condições de financiamento favoráveis. E, portanto, temos uma combinação que, à partida, apesar de todas as dificuldades e incertezas, é benigna, no sentido que temos perspectiva de crescimento mais forte, com manutenção de condições de financiamento favoráveis e, obviamente, também o apoio de estímulos orçamentais, que vou já referir também. Passando então para a economia portuguesa, aquilo que temos visto no início de 2021, em função deste novo confinamento, é a atividade ainda em queda. Temos aqui o indicador diário de atividade económica do Banco de Portugal, consumo de eletricidade, sinais de queda homóloga. Este indicador diário de atividade está a cair pouco mais de 3% em termos homólogos, olhando para a evolução em termos de médias semanais, mas aquilo que eu queria chamar aqui a atenção é de que esta queda que estamos aqui a assistir é bastante menos acentuada do que as quedas que assistimos na primeira fase de confinamento, na primeira fase da pandemia. E, portanto, isto é um ponto importante e que tem sido visível na generalidade das economias, é que os indicadores têm vindo ligeiramente melhores do que aquilo que se esperava e significa que empresas, famílias, até os governos, na maneira como lidam com as suas políticas de apoio, têm, de alguma forma, vindo a ajustar-se a esta economia do Covid e a tornar-se mais resilientes, apesar de todas as dificuldades que ainda existem. Têm mostrado uma extraordinária capacidade de adaptação, as empresas portuguesas, as famílias portuguesas também, e, portanto, mesmo em confinamento, nós assistimos já a impactos menos acentuados da pandemia na atividade económica. O que é que esperamos então? Este gráfico aqui à direita é muito ilustrativo daquilo que é a enorme incerteza criada pela pandemia. Existe uma dispersão de projeções para o crescimento do PIB que é muito elevado e que é inédito, não é normal. E é muito fácil enfim, ter com pequenas alterações grandes impactos em termos de crescimento do PIB. Será que vamos aproveitar plenamente o verão e a época alta do turismo? Disso depende termos um maior crescimento ou um menor crescimento. Nós estamos aqui com uma projeção próxima dos 3%, 2,5%, 3%, mas é uma projeção conservadora. É muito fácil e em função até do que tem sido esta evolução favorável dos indicadores, ou pelo menos acima daquilo que é esperado, termos de facto um crescimento mais próximo daquilo que o Miquel referiu, que a Comissão Europeia refere, mais próximo dos 4%, que nós admitimos também como possível.
Agora, nós chamamos aí, em 2021, a economia portuguesa a viver o que chamamos a economia 95%, porque mesmo uma recuperação, esta recuperação vem de quê? Vem obviamente, da reabertura da economia, vem da libertação de poupanças forçadas durante o período de confinamento e vem de todos os apoios e estímulos de política monetária e orçamental. Mas é uma economia que nós, mesmo com a recuperação, não vemos ainda a recuperar os níveis pré-Covid, nem a eliminar toda a capacidade produtiva excedentária. E, portanto, chamamos de economia 95% porque vamos ficar ainda com uma percentagem da capacidade produtiva sem ser utilizada, e isso vai ser ainda, vai ter consequências, quer ao nível do desemprego, quer ao nível de eventuais falências de empresas, por exemplo, portanto temos que ter isso em conta. E vemos ainda, mesmo com a reabertura das economias, as empresas e as famílias a terem que viver ainda durante algum tempo aquilo que chamamos uma economia prudente, ainda com algumas restrições, quer impostas, quer autoimpostas também, ainda relacionadas com riscos de mutações do vírus e com atrasos na vacinação, etc. Pronto, referi que a libertação de poupanças forçadas deverá ser um dos pontos a sustentar a procura. A taxa de poupança subiu à volta dos 7% para quase 11%. Voltar aos níveis que já tínhamos e é provável que voltemos pelo menos parcialmente, a taxa de poupança caia parcialmente, mesmo que não retome os níveis anteriores, e se vai libertar alguma poupança para despesa e, em particular, para aqueles bens e serviços, sobretudo, que foram mais penalizados durante a pandemia. Temos também essa perspectiva de recuperação das exportações, aqui expressa nas perspectivas dos empresários para a variação nominal das exportações e de algum investimento, embora aqui também um investimento mais centrado, essa recuperação nas empresas de maior dimensão. Enquanto houver incerteza, vai haver aqui também alguma relutância em avançar rapidamente para novas despesas de investimento, mas vemos também alguma subida do investimento. O turismo será necessariamente um setor vital para a economia portuguesa. Nós temos aqui quedas superiores a 80% nas dormidas em estabelecimentos hoteleiros por parte de estrangeiros, não residentes, e o Miquel referiu isso também, não é? Será um dos setores que poderá demorar um pouco mais a recuperar, mesmo que vejamos alguma vontade de as pessoas regressarem rapidamente a fazer férias e a viajar. Aqui um resultado de um survey que é interessante, que mostra que 44% dos inquiridos vê como muito provável ou provável voltarem a marcar férias que queriam fazer antes da pandemia. Mais de 30% têm uma visão neutra sobre o assunto, mas vamos dizer que estas pessoas também vão remarcar férias, mas ainda ficam 25% que veem como pouco provável ou muito pouco provável. E mesmo que destes 25% restem apenas 5% que tenham uma atitude mais relutante, reparem que normalmente termos menos 5% de atividade face ao normal seria um impacto ainda significativo. Portanto, aquilo que nós vemos é este setor a recuperar e a começar a recuperar em 2021, mas a não recuperar os níveis pré-pandemia, nem este ano, nem possivelmente no próximo ano. Há aqui um risco também de perdas mais permanentes de capacidade. Enfim, provavelmente nem tudo vai reabrir. Sei de pessoas que tinham 4, 5 restaurantes estão fechados por causa da pandemia, eles não vão reabrir os 4 ou 5, vão abrir 1 ou 2, portanto pode haver aqui alguma perda de capacidade também. Temos esta recuperação também suportada, esperemos, a partir da segunda metade deste ano, pela chegada dos fundos associados ao Plano de Recuperação e Resiliência, de que muito se tem falado. Isto é uma oportunidade, mas é também, obviamente, um risco, no sentido em que há um risco aqui de nós acharmos vem aí muito dinheiro, está tudo resolvido, e isso é um risco, obviamente, e como já vimos muitas vezes no passado. E há aqui uma oportunidade, mas é uma oportunidade que tem que ser aproveitada através de uma utilização muito criteriosa e seletiva destes recursos. Nós temos neste momento, considerando aqui as subvenções e a parte de empréstimos que Portugal terá decidido aproveitar, cerca de 2/3 associados já ao objetivo de resiliência, 19% ao objetivo da transição climática
e 15% associados ao objetivo da transição digital. Muito que se pode falar ainda sobre isso, mas avancemos, eventualmente poderemos discutir isso mais à frente. Riscos, que riscos é que nós vemos? Obviamente um grande risco é a retirada dos estímulos de política, os apoios e os estímulos que foram dados, quer as moratórias, quer as linhas de crédito com garantias que têm períodos de carência, quer o layoff simplificado, mas sobretudo a questão das moratórias está a ser bastante discutido também. Temos cerca de 22% de crédito em moratória, previsto acabar em setembro. Outros países estão a abandonar, de facto, este apoio e será difícil para Portugal mantê-lo, mas ele tem que ser, esta saída tem que ser preparada e devemos preparar uma transição suave e não uma queda abrupta. E acredito também que os bancos estão a fazer esse trabalho com as empresas para preparar esta passagem. Obviamente, o risco aqui seria invertermos aqui um caminho que foi feito muito importante de correção de desequilíbrios, por exemplo, ao nível do crédito vencido, rácio de crédito vencido. Temos aqui, enfim, ao nível das contas externas, um caminho muito importante que a economia portuguesa fez de eliminação de déficits significativos e permanentes. Estamos com o saldo equilibrado neste momento, mas, enfim, apostar nesta competitividade das exportações será fundamental. E deixo aqui como, enfim, nota final, dado que estamos nesta discussão sobre a utilização dos fundos europeus, a ideia de que devemos ter em conta esta realidade, que a dívida, aqui está ilustrado pela dívida pública, mas a dívida das empresas também subiu substancialmente nas últimas décadas, mas isso foi acompanhado por uma tendência descendente na eficiência marginal do capital. Tivemos resultados melhores nos últimos anos, antes da pandemia, a este nível, mas ainda assim a tendência das últimas décadas, quando a dívida subiu, foi de piorar a utilização, não fazer uma utilização adequada do investimento. E, portanto, focar estes fundos, focar a dívida no aumento do crescimento potencial da economia portuguesa é absolutamente fundamental. E deixava uma nota final mesmo, 30 segundos para terminar, isto podemos discutir também no Q&A, a ideia de que para as empresas os próximos tempos vão ser um desafio também no sentido da sua adaptação a desafios estruturais muito importantes. A ideia de Deixamos de ouvir o Carlos. Deixamos de ouvir o Carlos. Carlos, deixamos de o ouvir. Não sei se consegue, se me está a ouvir. Deixamos de ouvir. Bem, deixamos de ouvir o Carlos. Eu sugeria que depois, quando voltássemos às perguntas, que retomássemos o contacto com o Carlos e que ele eventualmente até concluísse a ideia que estava a deixar agora no final da sua intervenção. Intervenção em relação à qual deixo aqui os agradecimentos. Obrigado, Carlos. Gostava de vos perguntar, e esta talvez mesmo mais para o Miquel, porque falou mais do que uma vez na China, se a retoma económica do mundo vai estar muito baseada no crescimento da economia chinesa, que este ano, como disse, já será as previsões apontam para 7,9%. A China já, como sabemos, já vive uma certa normalidade, será a única região do mundo onde já se vive uma certa normalidade. Pequim reclama sucesso na erradicação da pobreza. O presidente Xi Jinping prestou hoje mesmo homenagem às centenas de milhares de funcionários que foram para o terreno nos últimos anos e acabaram com a pobreza extrema. O país reclama a sociedade moderadamente próspera que preconizou um dia Deng Xiaoping. Se o mundo vai estar a retoma da economia mundial vai estar muito baseada na retoma da economia chinesa, isto, Miquel, também comporta alguns riscos. Já não é bem assim, não é?
Gracias, Ricardo. Sí, el papel de China en el 2021 y en el futuro es fundamental. Es curioso pensar que la parte del mundo que más crece en la actualidad es el sudeste asiático. Corea, Indonesia, Malasia, Singapur, Hong Kong, todos esos países en el año 97 suspendieron pagos, default, y sus principales compradores eran Estados Unidos y Japón. En el año 21, el principal importador de todos esos países, el principal importador de Brasil, de Rusia, de India, es China. El principal prestamista, the biggest lender de Estados Unidos hoy en día es China. Así que una de las cosas que es interesante es que tenemos que ver una nueva sociedad en la cual la primera economía del mundo sigue siendo Estados Unidos, pero la principal exportador y el principal prestamista del mundo es China. Así que si este año a los chinos les va bien significa que van a lograr un crecimiento entre el 7,6 o superior, nos va a ir bien al resto del mundo. Eso es importante. Cuando se habla mucho de la guerra comercial estadounidense-China, hay que tener en cuenta que el principal acreedor de Estados Unidos es China. Así que no creo que tenga mucho interés o no pensamos en que Estados Unidos no sea capaz de pagar. Decir que China ha, por terminar, lo que hablabas de una sociedad más justa, ha duplicado su renta per cápita en 10 años, de 4.000 a 10.000 dólares. Lo que está haciendo China es espectacular e é um referente para o futuro. Muito bem. O Carlos está a ouvir-me? Estou a ouvir. Agora sim, não sei se queria recordar o final da sua intervenção, que nós perdemos ali os últimos 30 segundos, já agora para ficarmos com a ideia do final. Então, peço desculpa. Querem que apresente de novo? Provavelmente pode ser até oralmente, sim. Mesmo, sim, exatamente. Vi que estava nas notas finais, mas o áudio foi cortado. Ok. Aquilo que eu estava a referir era, deixando como duas notas, uma primeira de desafio, sobretudo no momento em que discutimos esta aplicação dos novos fundos europeus que vão chegar, a ideia de que devemos ter presente aquilo que no passado foi uma tendência de aumento da dívida pública, dívida de empresas também e dívida de famílias até há poucos anos, que foi, no entanto, acompanhada por uma tendência descendente na eficiência marginal do capital, ou seja, no impacto do investimento no crescimento do PIB. E, portanto, isso sugere que devemos ser mais criteriosos na aplicação desses fundos. E que, já agora refiro isto, que é um ponto interessante, agora que se fala muito do potencial papel de Mário Draghi como Primeiro-Ministro de Itália no futuro da zona euro, da União Europeia, e ele tem em 2020 uma intervenção muito interessante sobre a Europa e sobre política económica, fazendo precisamente esta distinção entre o que pode ser uma aplicação boa da dívida e uma aplicação má da dívida. E ter esta aplicação da dívida naquilo que permite que a economia cresça mais e, portanto, gere os recursos para que a dívida seja paga é fundamental. E Portugal tem que aproveitar esta oportunidade. A segunda nota que eu deixei no final da apresentação foi a de que nós, daqui para a frente, vamos viver tempos de transformação estrutural nas economias, uma transformação que foi acelerada pela pandemia. Como sabemos, algumas tendências que vinham de trás, gradualmente foram imensamente aceleradas pela pandemia, ao nível em particular, e julgo que é o impacto mais duradouro, passamos a ter uma economia mais digital, e eu referia, por exemplo, que provavelmente em Portugal temos alguma falta de competências ao nível de marketing digital nas empresas, por exemplo, exige aí algum investimento, mas temos outra tendência que está presente nos objetivos dos fundos de recuperação europeus, que é a ideia de dependermos menos de cadeias de fornecimento globais e apostarmos em cadeias de fornecimento, cadeias de valor mais locais ou regionais, e isso sugere aqui algum esforço de investimento em capacidade produtiva local ou regional, algum esforço de reindustrialização. E outras tendências ao nível da reorganização do trabalho nas empresas, etc. E, portanto, são desafios estruturais que consumidores
consumidores que são muito mais exigentes, quer ao nível da sustentabilidade, quer ao nível da qualidade dos produtos, etc. Isto vai exigir uma grande adaptação às empresas. Eram estas as notas finais. Muito bem, muito obrigado, Carlos. O Carlos falou há pouco no papel do turismo e no papel que o turismo terá para preservar a capacidade, ou seja, preservar a capacidade produtiva no turismo será essencial para a retoma poder ser completa. Havia um dado de ontem ou de há 2 dias de que os britânicos estão a considerar Portugal como um destino preferencial para este ano, para 2021. Estes 2 dados vão certamente constituir uma pressão sobre o poder político para permitir a abertura do turismo daqui a uns meses. É verdade, e nós estamos a sentir essa pressão esta semana, estes dias que correm, mas temos que ter algum cuidado, não é? Porque os britânicos estão mais otimistas porque têm já quase 1/3 das pessoas, pelo menos com uma dose da vacina. Nós estamos com 6, 7% ainda, temos esse processo mais atrasado. E, portanto, uma reabertura prematura, eu acho que também pode não ser aconselhável. Agora, acho que isso é um bom sinal e tem a ver com aquela ideia de as economias reabrindo, vai haver aqui a tal libertação de poupanças. Rendimento que as pessoas não puderam gastar nas coisas que normalmente faziam, desde viajar, ir a restaurantes, ir ao cinema, vão querer fazê-lo. No entanto, eu mantenho a minha ideia de que, se isso é verdade para muitas pessoas, eu acho que não vamos regressar este verão ao normal mesmo no turismo, porque vai haver, é muito fácil apresentarmos agora subidas de 200% ou 300% homólogas nas reservas dos britânicos, porque a base é tremendamente baixa, não é? Mas saber se com isso voltamos ao nível de atividade e de ocupação que tínhamos antes da pandemia, acredito que ainda não será este ano. O ponto fundamental, apesar disso, a pressão é para reabrir, mas a pressão é também para preservar capacidade produtiva. Porque quando essa procura voltar, se nós não tivermos a capacidade produtiva que tínhamos antes, não vamos conseguir aproveitar plenamente essa recuperação. E aí vamos ver mais pressões, e estamos a ver essas pressões também de algum reforço dos apoios às empresas. E essa capacidade... Sí, perdona, no, simplemente señalar que para Portugal o España es fundamental el sector turismo por los turistas que venían, ingleses, alemanas, pero decir que en el mundo el 35% del gasto en turismo lo hacían los europeos. O sea, uno de los problemas que hay ahora mismo es que nosotros tampoco viajamos. Entonces, a Marruecos o a Egipto o al Caribe, hay muchos países, a Serbia, Montenegro, que no reciben turistas, cuando antes el 35%, en el año 2019, el 35% del gasto mundial lo hicimos los europeos. Ou seja, mais uma vez se vai provar que o turismo é decisivo para a recuperação das economias? Sí, sí, e não apenas num contexto ibérico, num contexto global. Global. Es importante que vengan turistas que vayan a Portugal y a España, pero es importante que nosotros también podamos salir fuera de Europa, donde sea. Só acrescentar uma ideia que dentro das tais novas tendências que nós vemos e dentro daquela ideia de que vamos se calhar viver numa chamada economia prudente, nós temos aqui algum potencial turístico também que podemos aproveitar. Pode haver aqui uma maior procura por um turismo de menor densidade, por exemplo, e eu acho que Portugal tem um potencial grande também para aproveitar esse nível. Noutras regiões, além das regiões habituais, e que queremos que recuperem rapidamente, mas também desenvolver oferta turística em zonas de menor densidade, em zonas também, aproveitando também esta preocupação crescente que é o autêntico, que é o natural, etc. Que Portugal tem um potencial aqui também. Termino só com esta ideia. Reabrir a economia e quando se fala em voltar ao normal, eu acho que é importante ter a consciência que não é voltar ao que tínhamos antes da pandemia, é voltar de facto a uma economia que vai estar algo diferente, não vai estar toda alterada, não muda tudo,
mas algumas coisas mudam e, portanto, vamos ter que nos adaptar a isso. E há aí oportunidades também, não é tudo mau. Será voltar a 95% do que era habitual, como usando a expressão que... Em 2021, mas em 2022 e 2023 ir além disso, claramente. E já agora, em relação ao turismo também, tem-se falado muito que a pandemia mostrou o erro que foi, se calhar, concentrar demasiados recursos no turismo. Concentrar demasiado em qualquer setor ou atividade é sempre mau, mas eu acho que é preciso ter cuidado também de evitar esta ideia de pensarmos, então vamos industrializar que é bom, então vamos abandonar o turismo. Não, todo. E nós temos vantagens comparativas e competitivas neste setor do turismo que não podem ser desaproveitadas e devem ser, acho que eu continuo a achar, nós crescemos muito em termos de turismo e exportações de turismo, mas nós temos capacidades ao nível do turismo, volto a dizer, em regiões diferentes das habituais, onde temos potencial enorme para desenvolver ainda o turismo. Portanto, mais atividade industrial sem dúvida, mas não temos que largar o turismo de todo. Mas então só, há um ponto que tem a ver com a questão da vacinação. Os ingleses, como estão à frente, e estamos a chegar à conclusão de que seguramente a maioria dos países europeus vai ter algum crescimento até ao verão, seguramente da vacinação. Portugal, enfim, não tanto, mas também há de ter alguma porcentagem. Significa isso que os ingleses é que deviam ter maior preocupação para vir para destinos em que a vacinação estivesse inferior e, portanto, poderem também eles ter o risco ainda de algo. E nós, eu acho que isso se calhar é um potencial para Portugal, porque se são os europeus os que mais viajam, como dizia o Miquel, se os outros países, América Latina, não tanto Estados Unidos, mas a Ásia, provavelmente nos tempos mais próximos, por razões psicológicas, se calhar as pessoas não vão voar para tão longe, se calhar temos de facto aqui um potencial grande. Quem vem está vacinado, nós estamos alguns vacinados, há alguma imunidade de grupo e, portanto, vamos ter se calhar um potencial interessante a partir do meio do verão para a frente em termos de visitas. Já o sentimos o ano passado, no final do verão, um acréscimo da procura por ingleses, pelos britânicos, dos nossos destinos, praias e por aí fora. E eu admito então que nós, se calhar, do ponto de vista turístico, podemos ter um crescimento muito interessante no final deste ano. O que é que acham? Acredito que sim. Acredito que que existe esse potencial de crescimento. E repara, nós estamos com 6% de vacinação, mas acredito que até ao verão vamos estar. Eu acredito que há uma tendência de aceleração e de resolução destes problemas logísticos iniciais na Europa, e portanto vamos ter na União Europeia, e vamos ter alguma aceleração de vacinação. Portanto, acho que vamos chegar ao verão em condições muito melhores, se calhar, do que esperávamos. E, portanto, acredito que vamos ter esse crescimento. A única coisa que eu digo é que, eventualmente, não o regresso ao que tínhamos antes da pandemia já, com o risco de termos perdido pelo caminho alguma capacidade produtiva no setor. O governo estimou que a imunidade de grupo pode ser conseguida até agosto. É de qualquer forma um encurtamento de prazo em relação ao que estava inicialmente previsto. Essa diferença de meses para se conseguir a imunidade de grupo pode se revelar importante no impacto que possa ter na retoma da atividade económica, Carlos? Eu acredito que sim. Eu acho que, como temos visto aqui, semanas fazem muita diferença. Agora, acho que é importante para a nossa procura externa no setor do turismo, de facto, é importante que nos países, nesses mercados de origem, estamos a falar de Inglaterra, por exemplo, se essa imunidade for atingida lá e a vacinação tiver resultados lá mais cedo e que isso permita essa libertação, a reabertura da economia e de que essas pessoas possam sair também dos países, isso a nós favorece-nos bastante, porque eles começam já a poder marcar agora, isso é importante. Para os portugueses, estar na dúvida se vai ser agosto, setembro, ou meio de outubro, ou setembro, enfim, aí poderá fazer alguma diferença, obviamente, em termos de marcação de férias, mas acho que nós temos também aqui que apostar depois numa coisa que é, como fizemos o ano passado, de alguma forma,
e apostar ainda mais no turismo, no mercado interno. Não é? E, portanto, o Miquel falava de que nós também fazemos férias noutras economias, mas nesta situação acho que há algum sentido também de nos focarmos na procura interna, não é? E de tentarmos compensar alguma, enfim, falta de procura externa face ao que tínhamos antes da pandemia, mesmo que ela recupere bastante, com termos mais procura interna, aproveitando esta ideia de que os portugueses poderão não ter já a capacidade de marcar férias para o estrangeiro com esta antecedência, porque não sabem ainda se isto vai reabrir em agosto ou setembro, enfim. Mas acredito, acho que aqui a ideia principal é que acredito que há aqui um potencial de recuperação já este ano. Miquel, há pouco quando falava na previsão do crescimento da economia espanhola de 5,6 este ano, de 5,3 no próximo ano, claro que quando estas previsões acontecem ou são feitas, se não houver acontecimentos imprevisíveis ou fora das expectativas que ultrapassem a própria dimensão económica. E no caso espanhol estou a pensar na atual instabilidade que há dentro da coligação do governo de Pedro Sánchez PSOE com Unidas Podemos de Pablo Iglesias. Um aumento dessa instabilidade política em Espanha pode condicionar estas previsões que temos pela frente? Bueno, hay que pensar dos cosas. Lo bueno es que la Comisión Europea ya habla de crecimiento en el 21 y el 22. O sea, insisto, porque en el 21 todos vamos a crecer debido al mal año que fue el 20. Lo malo del PIB es que es una comparación interanual o intertrimestral. También señalar que desde el punto de vista político, es verdad que el gobierno actual en España es de coalición, que no estamos muy acostumbrados, pero en los próximos 2 años no hay prevista ninguna elección. Entonces, lo normal es que los próximos 2 años sean relativamente tranquilos. Es verdad, insisto, que bueno, pues todas las cuestiones en COFAS estamos midiendo descontento social y su efecto en el riesgo político. Es verdad que hay una correlación, pero quiero decir, y es verdad que ha sido llamativo en España y ha sido llamativo en Estados Unidos. Estoy seguro que Donald Trump perdió las elecciones por muchas razones, pero una fue por su gestión del COVID. Entonces, ha tenido un impacto en el tema, pero ya digo, de punto de vista de España, 21 y 22 de crecimiento y no tenemos elecciones locales ni regionales, así que estabilidad económica. Há aqui uma questão da audiência para o Miquel, mais no sentido de, sabendo que temos esta pandemia e sabendo que a China se encontra com uma economia em alta, mas que não deixa de ser uma ameaça para diversos setores, falando concretamente de Portugal e de Espanha, no seu entender e de acordo com os índices apresentados, qual é a melhor estratégia para conseguir defender as nossas economias do que possa ser uma ameaça por parte da economia chinesa, embora há pouco disse o bom que pode ser para todo o mundo o crescimento da economia chinesa. Mas a pergunta desta pessoa vai no sentido daquilo que Portugal e Espanha podem fazer em conjunto para, portanto, uma aliança mais forte, unirem-se para reunir esforços e tentar minimizar os riscos económicos. O que é que pode ser feito? Ahora mismo, en febrero del 2021, la Unión Europea está negociando acuerdos con China de inversión y de libre comercio. Con lo cual, yo creo que una buena noticia es, aparte de lo que puede hacer España y Portugal, es lo que puede hacer la Unión Europea, los 27 miembros. Y sendo que esse acordo tem de ser aprovado pelo Parlamento Europeu. Sí, pero se está negociando y la idea es implementar este año. Yo creo que la gran diferencia para empresas portuguesas y españolas de hace 10 años ahora es no fabricar en China porque es barato, sino vender en China porque es un mercado potencial con mucho atractivo. Es decir, a los españoles y a los portugueses, por ejemplo, nos interesa el turismo chino, que hablábamos antes del turismo, cosa que hace 10 años no hubiese sido posible.
Entonces es ver a China como el mercado potencial que es ahora de mayor crecimiento en los próximos años. El país que más va a crecer en el 2021 se supone que va a ser la India, pero el potencial de crecimiento de China y de la clase media china, 300 millones de personas, es mucho mayor que el de la India, por ejemplo, para vender empresas portuguesas en China e para atraer a turistas chinos a Portugal e Espanha. É um dado importante esse que o Miquel deixou do crescimento da economia indiana, e recordo que ainda durante o semestre de presidência portuguesa do Conselho da União Europeia vai haver no Porto, nos dias 8 e 9 de maio, uma cimeira que deverá contar com a presença do primeiro-ministro indiano Narendra Modi, em que se espera que haja aí a confirmação de um acordo estratégico entre a União Europeia e a Índia. Carlos, em relação a este acordo de investimento entre a União Europeia e a China, de que falava o Miquel, e a propósito da pergunta colocada pelo João Vizela Cardoso, não deixa de ser um princípio de acordo que também coloca a União Europeia numa situação delicada pelo interesse que os Estados Unidos manifestaram, mesmo já a administração Biden e pessoas ligadas à administração Biden, como o Conselheiro Nacional de Segurança Jake Sullivan, no sentido que Washington deveria ter sido consultado antes da União Europeia avançar para esse acordo, uma vez que era, tendo em conta o objetivo de restaurar a relação transatlântica e haver uma posição conjunta dos Estados Unidos, ou de Washington e Bruxelas, em relação à China. A União Europeia ter avançado... E em relação um tema semelhante em relação à Rússia também, na questão do pipeline também, que também exatamente, que os Estados Unidos... A chanceler Merkel quis avançar, não é? Exatamente, mas isto será alguma consequência também do que foi a política externa americana nos últimos anos, não é? E que deu aqui um incentivo, e aliás, a própria Angela Merkel, a certa altura disse, estamos por nossa conta, e portanto... acho que isso é uma consequência daquilo que foram os últimos anos de política externa americana e que se calhar terá que haver aqui um trabalho de reaproximação. E portanto eu acho que até vermos isso, acredito que a União Europeia vai manter esta estratégia. Eu diria só em relação, eu só gostaria de reafirmar esta ideia na relação Europa-China também, uma coisa que eventualmente se alterará. E o Miquel dizia muito bem, não queremos produzir barato na China, queremos vender aos chineses, que é um mercado em expansão, e isso é muito importante também. E eu reafirmo esta ideia, pelo menos a intenção que existe, de reduzir essa dependência de cadeias de valor demasiado distantes e concentradas numa economia como a China. Vamos ver essa alteração fundamental, não só europeia, mas americana também, de procurarmos mais capacidade produtiva local e menor dependência, e aí acho que vai ser um fator também que vai estar presente nessa relação europeia com a China também. Por falar em dependências, Carlos, há dias numa entrevista que fiz ao Ministro dos Negócios Estrangeiros para a TSF, quando falávamos da tensão nas relações União Europeia-Rússia e na questão precisamente que referi há pouco da aposta da Alemanha no projeto do gasoduto conhecido por Nord Stream 2, o Ministro Santos Silva reiterava a necessidade de Portugal diversificar as suas fontes energéticas e no investimento que é importante fazer, nomeadamente com Espanha e França, para que possamos concretizar essa diversificação. Já sabe, até pelo condicionalismo geográfico do país. Até que ponto é que a economia portuguesa precisa disso no curto e médio prazo, diversificar as suas fontes energéticas? Diversificar mais? Bastante, não é? Vamos lá ver. Este é uma questão, não é especificamente portuguesa, porque mais uma vez, se olharmos para aquilo que são as opções europeias neste fundo de recuperação, temos uma percentagem que é significativa associada à transição climática, à transição energética. E, portanto, nós vamos ter aí claramente um investimento grande a fazer e uma alteração grande a fazer. Este é geral, no sentido que é uma tendência inevitável e quem não o fizer será altamente penalizado, não é? Mesmo ao nível da atividade das empresas, cada vez mais será exigida às empresas
uma atuação e uma atividade que é mais sustentável e amiga do ambiente, sob pena das empresas serem penalizadas. E nesse sentido, temos aí esse objetivo. Em relação à economia portuguesa especificamente, nós temos também enfim, nós melhoramos as nossas contas externas, mas temos aí uma debilidade crónica também, de alguma dependência sempre de importações e algum peso também de importações energéticas e, portanto, eu digo sempre que não se consegue crescer de forma sustentável com desequilíbrios de contas externas persistentes e cada vez maiores. E, portanto, para além deste objetivo mais geral a que todos estamos obrigados de apostar na transição energética, do ponto de vista da economia portuguesa faz este sentido adicional também. Em 2 minutos, Miquel, falava há pouco no peso que a dívida tem no conjunto dos rendimentos e no quanto a dívida pode pesar na retoma da atividade económica em países, dava o exemplo do Sri Lanka, que 60% do rendimento é absorvido pela dívida, Moçambique 20%. Isso vai fazer com que os países, no curto prazo, retardem os seus investimentos ou a tendência é para os países pensarem na dívida só mais tarde? ¿No estamos a oír? Es muy importante qué pasa con el dólar. Si el dólar se aprecia, la mayor parte de las economías que hemos visto emergentes, Mozambique, Brasil, Angola, tienen su deuda en dólares. Si el dólar se aprecia, la carga de la deuda va a ser mucho mayor. Y la verdad es que pensamos dentro de Ecofas que el dólar puede estar en los próximos meses, no va a estar por debajo de 0,88, 0,90 euro dólar, ¿no? 0,88, 0,90, seguro que Carlos en el banco tenéis una aproximación, pero el dólar se va a mantener fuerte respecto a las economías emergentes, lo cual les puede afectar a su capacidad de pago. E o dólar forte, o que é que pode implicar para as economias, não para as emergentes, mas para as economias europeias? Bueno, curiosamente el euro está fuerte respecto al dólar, pero el dólar está fuerte respecto a las economías emergentes. Quiere decir que hoy en día, insisto, un cambio del 0,90, el euro sigue fuerte. Seguro que dentro de la entidad de Carlos lo tienen más controlado, pero es cierto que al final Estados Unidos ve que tiene un dólar muy fuerte y la administración Trump lo que hizo fue subir las aranceles precisamente porque tienen un dólar anormalmente fuerte debido a la inversión china, pero eso se va a mantener. Cuanto más fuerte sea el dólar, más capacidad de compra tienen y más poco competitivas son sus productos, ¿no? Pero yo creo que globalmente la moneda o en Ecofas del euro va a seguir apreciada un 10% respecto al dólar este año. Antes de passar a palavra final ao José Monteiro para fechar esta nossa sessão, alguma declaração final, Carlos? Não, pegando só aqui no que o Miquel referia, e já agora na pergunta do Ricardo também, um dólar um pouco mais forte e um euro um pouco mais fraco ajudaria um bocadinho aqui o papel do Banco Central Europeu também, que tem tido dificuldades em sair deste contexto de inflação extremamente baixa e de juros extremamente baixos e, portanto, normalizar um bocadinho a inflação e os juros, que eu acho que também seria algo positivo. Muito obrigado ao Miquel Aguirre, muito obrigado também ao Carlos Andrade. Dava a palavra ao da Ecofas Portugal para encerrar esta sessão. Mas eu só tenho que agradecer a vossa presença, foi excelente. Acho que foi, de facto, aqui foi uma hora em que pudemos abordar vários temas, desde a América Latina a temas europeus, o da vacinação, que é fundamental. Portanto, agradecer a todos vós e a quem esteve a ouvir. E aqui ficaram 2 pontos muito importantes, 2 aspectos que eu julgo que vão ser interessantes para os próximos webinars. Será seguramente um sobre o Brexit, que é um tema que impacta em tudo aquilo que estivemos a falar sobre o futuro, e também de Portugal, porque temos uma grande proximidade com a Inglaterra, e o do plano de recuperação e resiliência, porque o Carlos Andrade ficou aqui um ponto importante, que é o crescimento da dívida que nós temos e como é que nós vamos aplicar os fundos, sendo fundos que serão a fundo perdido, mas há de haver uma parte de certeza de financiamento, e aqui a grande discussão é
o que é que faz sentido, onde faz sentido gastar o dinheiro. Se em investimentos com um payback rápido para conseguirmos aliviar a dívida, ou se investimentos com um payback muito longo que nos cria um problema adicional. Portanto, o tal balanço de dívida com fundos próprios, com fundos a fundo perdido, eu acho que será um tema muito interessante. Já vimos que o Carlos Andrade é um especialista também na matéria, seguramente que vai ser um dos membros desse painel, e agradecer a todos e agradecer também aos ouvintes e a COFACE cá está para proporcionar também estes debates aos nossos clientes, que são muito importantes, clientes e ouvintes em geral. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Boa tarde, obrigado.